Fala galera, eu sou o Giovanni e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos crimes que mais chocaram o país na década de 40, o crime do Poço. O caso em questão ocorreu na cidade de São Paulo em novembro de 1948. Paulo Ferreira de Camargo era um jovem de classe média e tinha 26 anos. Era pesquisador e professor assistente na Universidade de São Paulo. Tocava piano e, além disso, falava fluentemente inglês e francês. Acompanhe essa história até o final para saber como tudo isso ocorreu e como tudo foi descoberto. Ao final do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe o vídeo com seus amigos. Sem motivo aparente, Paulo Camargo mata a mãe e as duas irmãs de uma só vez. Pelo amor de Deus, para com isso, Paulo! O que é isso que você está fazendo? Não! Paulo! O que é isso? Ah, meu filho, para com isso! O que você está fazendo, Paulo? Pelo amor de Deus, não! Minha filha! Não, Paulo! São Paulo, 23 de novembro de 1948. É aqui que se passa a história de Paulo Ferreira de Camargo, responsável por um dos crimes mais cruéis da década de 40, que por motivo amoroso ou possessão demoníaca, acabou com a morte de outras 3 pessoas. Paulo e sua família residiam no mesmo local onde anos depois foi construído o famoso edifício Joelma, que acabou incendiando e matando 187 pessoas e ferindo mais de 300. Paulo era químico e dividia uma residência com a mãe e as 2 irmãs mais novas. O local em questão ficava no mesmo local onde anos depois foi construído o edifício Joelma, caso que vamos abordar na sexta obscura da semana que vem. Paulo nunca tinha namorado, até conhecer na universidade uma enfermeira pela qual se apaixonou perdidamente, mas a família não aceitou o relacionamento, porque a moça não era mais virgem, fato que na época era considerado desonroso. As intensas brigas entre Paulo e a família, por conta do romance mal visto, levaram o químico a planejar vingança contra a mãe e as 2 irmãs. Como parte do seu plano, Paulo mandou construir um poço nos fundos da sua casa. Paulo informou a princípio ter construído o poço no quintal de casa, alegando que montaria uma fábrica de adubos e que a água encanada não serviria para o desenvolvimento do seu trabalho. No dia 5 de novembro, Paulo informou aos amigos que faria uma viagem com a sua mãe e as 2 irmãs para o Paraná. Alguns dias depois, ele enviou notícias de que as 3 teriam falecido em um acidente de carro próximo a Curitiba. No dia 23 de novembro de 1948, durante o horário de jantar, Paulo se reuniu com sua família, como fazia normalmente todos os dias. De modo furtivo, colocou sonífero no alimento da sua mãe e das suas 2 irmãs. Quando o remédio fez efeito, ele descarregou o revólver em toda a sua família.
Após o assassinato, Paulo colocou capuz nas cabeças das vítimas, arrastou os corpos para o fundo da casa e jogou de cabeça para baixo no poço que tinha construído. Sem funeral e prévia comunicação da viagem pelas outras integrantes da família, vizinhos e amigos passaram a desconfiar de que algo não condizia com as declarações de Paulo. Esse fato, e através de denúncias, levantou as suspeitas dos policiais, que iniciaram as investigações. Sua casa é muito fria. A respeito da viagem da sua família, ela viajou por quê? Foram visitar parentes, a delegada. Parentes. Quantos quartos tem a sua casa? Com o crime premeditado, Paulo chegou a ir ao Paraná, escreveu uma carta e enviou para ele mesmo, avisando sobre o falecimento dos familiares. Com uma história bem mal explicada, o faro dos policiais não falhou. Os homens da lei pediram para ver o poço e se depararam com a horrível cena do crime. Os corpos estavam dentro do buraco. O senhor tem recebido notícias da sua família? Notícias? A minha mãe e as minhas irmãs morreram num acidente de carro, seu delegado. Mas a polícia do Paraná não confirma essa história, professor. Eles dizem que não consta nenhum acidente com 3 mulheres mortas. Eles estão mentindo. O senhor viu o telegrama. Calma, tá tudo bem. Meus pêsames. O senhor se incomoda de me mostrar sua casa? Vendo que não havia mais saída, Paulo pediu para ir ao banheiro. Chegando lá, pegou o revólver que havia escondido naquele local e cometeu suicídio, com um tiro no peito, deixando para sempre dúvidas e suposições das mais absurdas. O senhor está se sentindo bem? Três pessoas não somem assim sem deixar rastro. O corpo da mãe Benedita foi encontrado trajando vestes caseiras e com 2 perfurações na região dorsal. O corpo de Maria Antonieta, a irmã mais velha, foi encontrado trajando pijamas e com 3 perfurações, uma na nuca e mais 2 na região dorsal. Já a irmã mais nova, Cordélia, trajava vestes de sair e se encontrava com 2 perfurações, uma nas costas e outra na nuca. Os 3 cadáveres se encontravam em estado avançado de decomposição. Também foi revelado por companheiros da universidade que o professor Paulo já apresentava há algum tempo um comportamento desequilibrado, pois andava armado e, segundo o contestado, havia efetuado disparos com seu revólver no interior do laboratório de química da universidade. O crime foi tão cruel que acabou sendo manchete em diversos jornais da época, com títulos como "Assassinou a própria mãe e as 2 irmãs, enterrando os corpos de cabeça para baixo". Abala São Paulo a mais espantosa tragédia dos últimos tempos. São Paulo sacudido e emocionado pela mais espantosa tragédia de todos os tempos. O jovem químico assassinou friamente a própria mãe e 2 irmãs. O crime do poço não apenas foi um fato extremamente cruel e incomum, mas também ajudou a criar uma aura amaldiçoada ao local. Ainda mais após a morte de um bombeiro por infecção cadavérica, que faleceu durante as buscas pelos corpos. No mesmo terreno, anos mais tarde, foi construído o edifício Joelma, que pegou fogo em 1º de fevereiro de 1974, provocando a morte de 187 pessoas
e deixando mais de 300 feridos. Esse caso do edifício Joelma, inclusive, será o tema do próximo vídeo da Sexta Obscura, na sexta-feira que vem. Se você curte esse conteúdo de crimes e casos que chocaram o país, não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal caso ainda não seja inscrito. E ative também o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Semana que vem vamos falar sobre o caso do edifício Joelma, que aconteceu no mesmo local do crime do Poço. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem. Fui!